Boa noite, queridos. Graça e paz. É um prazer estar com vocês novamente para juntos adorarmos ao nosso Deus. Para iniciarmos o nosso culto nessa noite, eu quero ler com vocês o Salmo 84. Salmo 84. Vamos lá? Como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos exércitos. A minha alma anela e até desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Até o pardal achou um lar e a andorinha um ninho para si, para abrigar os seus filhotes, um lugar perto do teu altar. Ó Senhor dos exércitos, meu Rei e meu Deus! Como são felizes os que habitam em tua casa, louvam-te sem cessar. Como são felizes os que em ti encontram sua força e os que são peregrinos de coração. Ao passarem pelo vale de Baca, fazem dele um lugar de fontes, as chuvas de outono também o enchem de cisternas. Prosseguem o caminho de força em força, até que cada um se apresente a Deus em Sião. Ouve a minha oração, ó Senhor, Deus dos exércitos. Escuta-me, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, que és nosso escudo, trata com bondade o teu ungido. Melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 no outro lugar. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas dos ímpios. O Senhor Deus é o sol e escudo. O Senhor concede favor e honra. Não recusa bem nenhum aos que vivem com integridade. Ó Senhor dos exércitos, como é feliz aquele que em ti confia. Até aqui. Vamos orar? Deus, abençoa o teu povo nesta noite, Senhor. Derrama do teu amor e graça sobre nós, transformando os nossos corações, restaurando as nossas vidas, curando todo o nosso ser, Senhor. Que este culto seja um culto totalmente dedicado ao Senhor, que é o único Deus verdadeiro, soberano e que merece ser exaltado e glorificado através das nossas vidas. E derrama, Senhor, sobre nós, nesse momento, a tua graça e a tua misericórdia, abençoando cada lar, ó Deus, que está assistindo, ó Pai, este culto agora, Pai. Que cada um de nós possamos devotar ao Senhor, ó Deus, toda a honra e toda a glória que somente o Senhor merece. Que cada um de nós, ó Deus, possamos colocar os nossos corações, ó Deus, as nossas vidas totalmente voltadas para o Senhor neste momento de culto, neste momento de adoração. Abençoa o teu povo, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos louvar o Senhor, vamos dizer o quão bom e agradável é estar no lugar da sua habitação, estar na sua santa presença. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu.
só dia, Senhor, nos teus átrios vale mais que o pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Amém, irmãos. Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Ó Deus, nós te agradecemos, Pai, pela tua graça e pela tua misericórdia, Deus. Obrigado, porque não há melhor lugar para se estar do que na tua presença. Não há melhor lugar para se estar, ó Deus, do que aos pés do Senhor, ó Deus, e fazer a tua vontade. Por isso, Deus, abençoa o teu povo agora, Senhor. Derrama da tua graça sobre nós, fortalecendo a nossa fé, perdoando os nossos pecados, Senhor. Limpa-nos dos nossos erros. Derrama, ó Deus, da tua misericórdia sobre nós, porque somos imperfeitos. Também, ó Deus, derrama da tua cura, trazendo restauração física a todos aqueles que estão doentes, trazendo a libertação que somente o Senhor pode dar, ó Deus, aos teus filhos, aqueles que se encontram amargurados, ó Deus, aqueles que se encontram doentes, depressivos, Pai. Traz a alegria e a libertação que somente o Senhor pode dar, ó Deus. Abençoa o teu povo, ó Deus. Abençoa o teu povo nesta noite. Fala conosco através da tua palavra, Senhor. Encha-nos da vida que somente o Senhor é capaz de nos dar. Muito obrigado, Deus, por estarmos juntos, por podermos, ó Deus, celebrar ao Senhor, ainda que cada um reunidos na sua casa. Nós podemos hoje, juntos, como igreja do Senhor, celebrar a Ti, adorar ao Senhor, Pai. Muito obrigado por esse privilégio que nós temos. Muito obrigado, Deus, pela vida de cada irmão e irmã que tem se comprometido, ó Deus, a buscar ao Senhor, ainda que nas suas casas, Pai. Tenha se comprometido com a Tua obra, com fidelidade, com amor à Tua obra, Pai. Abençoa cada um de nós nesta noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, nós hoje vamos partilhar a palavra de Deus que está no livro do profeta Ezequiel. Ezequiel, o capítulo é o capítulo 37. Ezequiel 37, nós vamos ler do versículo 1 em diante, tá? Do 1 até o versículo 11. Certo? Versículo 1 ao 11. Abriu já? Amados, é importante que você abra a sua Bíblia, não só escute, mas faça de tudo para estar com a sua Bíblia na mão, ainda que seja no celular. Faça de tudo para ler junto. É importantíssimo que você ouça, mas também leia com muita atenção o texto que nós estamos lendo. É assim que a palavra vai criando raízes no nosso coração. Quanto mais nós lemos, quanto mais nós buscamos, quanto mais nós ouvimos e lemos, mais ela vai ficando gravada nas nossas mentes. Então abra sua Bíblia, Ezequiel 37, a partir do versículo 1. Vamos lá? Diz assim: A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: Filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi:
Ó soberano Senhor, só tu sabes. Então ele me disse: profetize a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida, e enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse: profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o soberano Senhor: venha desde os 4 ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram de pé. Era um exército enorme. Então ele me disse: filho do homem, esses ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem: nossos ossos se secaram e nossa esperança se foi. Fomos exterminados. Por isso profetize e diga-lhes: assim diz o soberano Senhor: ó meu povo, vou abrir seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. Até aqui. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós te agradecemos, Pai, por ouvirmos a sua voz através da sua palavra. Por isso, Deus, confirma nos nossos corações esta palavra bendita. Que ela, ó Deus, crie raízes profundas. Que nós, ó Deus, sejamos discípulos verdadeiros do Senhor, praticando essa palavra no nosso dia a dia. Que essa palavra desta noite, ó Deus, venha de encontro aos nossos anseios, aos nossos corações, Pai, trazendo vida, trazendo restauração. Abençoa o teu povo, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Amados, como nós estamos passando esse tempo agora de pandemia, muitas vezes a nossa fé, a nossa esperança, a nossa coragem, muitas vezes vai esmorecendo. Quem de nós já não se sentiu cansado? Quem de nós, em algum momento da vida, diante de uma tribulação muito grande, já não se sentiu sem esperança? Quem de nós, diante de uma situação muito complicada na vida, achou que não havia mais nenhuma possibilidade para seguir adiante? Talvez até tenha pensado em morrer. Talvez tenha até pensado em tirar a sua própria vida. Fato é, amados, que a palavra de Deus, a nossa Bíblia, ela tem esperança para cada um de nós. Ela traz esperança para as nossas vidas. E o Deus, o nosso Deus, que é o Deus do impossível, que pode transformar toda e qualquer situação, nessa noite, Ele quer falar conosco e Ele quer transformar as nossas vidas, transformando muitas vezes uma situação de vale de ossos secos em uma nova esperança, renovando a nossa esperança para a nossa vida nesta noite. O texto que nós lemos aqui do profeta Ezequiel, não é, já quase indo para o fim já do seu livro, né, do meio para o fim já. Então mostra a vida desse homem, um profeta judeu, mas que morava no meio da Babilônia. Então certo dia ele teve uma visão, Deus o leva para um lugar, não é, para um vale cheio de ossos muito secos. Então Deus faz uma pergunta para ele, se era possível que aqueles ossos pudessem voltar à vida. E Ezequiel não sabia a resposta, mas Deus ordenou a ele. Ezequiel disse: Senhor, só tu sabes. Então Deus ordena a ele que ele profetize vida sobre aqueles ossos. Ezequiel havia transmitido ali aquele povo, né, que era o povo do Senhor, que estava no exílio, a promessa de que Deus iria restaurar a terra e iria regenerar o seu povo.
Mas ali, dentro daquele lugar, havia uma nação dividida. Haviam dois reinos divididos, Israel e Judá. Eles não tinham mais rei, eles não tinham mais templo, porque tudo havia sido destruído. Havia a promessa de um remanescente que voltaria à terra devastada e reconstruiria o templo e a cidade. Mas nenhuma das bênçãos, nenhuma das promessas, não é, por Ezequiel, que ele tinha falado àquele povo, iria se cumprir naquele tempo, naquele momento. Por quê? Porque Ezequiel estava falando, olhando pelo túnel do tempo, não é, e vendo o fim das eras. Ele estava vendo ali quando Jesus, o Messias, voltaria e tomaria para si o seu povo. Ezequiel estava vendo quando Cristo voltaria para reinar. Então ele disse: o povo, a um dia, a nação que estava morta iria tornar a viver, e a nação dividida seria novamente reunida. Já não mais haveria Judá nem Israel, mas sim um único povo, como era desde o princípio. O texto vai falar então de uma visão que para nós é uma visão funestra, porque mostra um vale, um lugar muito grande, cheio de ossadas humanas, que é o chamado Vale dos Ossos Secos. Então, quando nós olhamos para a história de Ezequiel, no começo do ministério de Ezequiel, o Espírito Santo já havia o transportado para uma visão, para junto de um rio, para que se assentasse no meio dos cativos, ou seja, do seu povo que estava ali desanimado. Quando nós lemos Ezequiel 3, os versículos 14 em diante, nós vemos que o Espírito do Senhor já havia levado ele para uma outra visão. Mais adiante, através de outra visão, o Espírito leva o profeta até Jerusalém. É o que nós podemos ver no capítulo 8, do versículo 3 em diante. Ele leva o profeta até a porta do templo e então volta com ele para a Babilônia. Lá no capítulo 11, versículo 24, nós vemos essa visão novamente. E então agora o Espírito conduz até um vale cheio de ossos, branqueados ao sol e espalhados pelo chão. Esqueletos de cadáveres que estavam ali há muito tempo e já estavam totalmente decompostos e devorados pelas aves, pelos animais e pelos vermes. Esses ossos eram das pessoas que haviam sido aniquiladas pelo exército da Babilônia. Ezequiel, no versículo 9, nós vemos isso, né? A seguir ele diz: profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga: assim diz o soberano, venha desde os quatro ventos ao Espírito e sopre dentro desses mortos para que vivam. Possivelmente os soldados ali eram aqueles homens, aquele exército, aquele povo que estava ali, era o exército judeu. E havia algo naquele momento, quando Deus leva Ezequiel para vislumbrar aquele local, ele estava olhando para a humilhação do povo judeu, que dentro das suas leis e das suas tradições, para um judeu era humilhante que o corpo de um judeu não pudesse ser lavado, envolto em faixas e sepultado com dignidade na sua morte, sepultado numa cova ou dentro de um túmulo na rocha. Aqueles corpos ali haviam sido deixados naquele campo de batalha para que a carne se tornasse alimento para os urubus e para que os ossos fossem realmente branqueados ao sol, para que todo mundo passasse ali e visse a derrota daquele povo, para que todo mundo passasse ali e visse a humilhação daquele povo. Quando nós vemos que Deus faz uma aliança com Israel, Deus adverte o povo de Israel, não é, de que os seus pecados os conduziriam a esse tipo de situações vergonhosas. A palavra diz assim: o Senhor te fará cair diante dos teus inimigos, o teu cadáver servirá de pasto, e todas as aves do céu e os animais da terra, e ninguém haverá
que os espante. Deuteronômio 28, o versículo 25 e 26. Deus havia advertido aquele povo. Jeremias estava ali pregando a mesma mensagem em Jerusalém. Ele dizia assim: eu, o Senhor, entregá-los-ei na mão dos seus inimigos e nas mãos do que procuram a sua morte, e os cadáveres deles servirão de pasto às aves do céu, os animais da terra. Jeremias 34, 20. E o Senhor disse a Ezequiel para andar no meio daqueles ossos. E isso também é uma ideia, para que ele tivesse uma ideia da grande quantidade e de como eles estavam secos. Como sacerdote também, Ezequiel não devia jamais se contaminar pelos mortos, tocar nos mortos. Mas isso se tratava de uma visão. Era uma visão. E, portanto, aqueles ossos não eram imundos. Então, o profeta deveria estar ali se perguntando qual o motivo de Deus estar dando aquela visão para ele. Mas, ao contrário, ele pergunta ao Senhor, não é? Aquilo que seria a resposta dele. Será que pode? A pergunta de Deus serviu de resposta para ele. Será que podem reviver esses ossos? Será que esses ossos podem tornar a viver? É óbvio, amados, que do ponto de vista humano, a resposta é sempre negativa. Mas do ponto de vista divino, nada é impossível. É Deus quem vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Romanos 4, o versículo 17. Então a réplica de Ezequiel para Deus, ele não questiona o poder de Deus, mas ele apenas expressa a convicção do profeta de que Deus é que sabe o que faz e de que Deus é poderoso para fazer aquilo que ele quiser. Então nós encontramos ali um exército morto. Ezequiel já tinha profetizado a montes, Ezequiel profetizou a floresta, Ezequiel 20, 47, ele profetiza as florestas. Aqui ele recebe a ordem de profetizar para ossos mortos. O que nós vemos, amados, é que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. É o que nos diz Hebreus 4, 12. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e ela não apenas tem vida, mas ela também dá vida. Ela dá vida. Foi isso que Jesus nos garantiu quando falou a respeito das suas palavras. Ele diz: as palavras que eu vos tenho dito são o Espírito e são vida. A palavra de ordem de Deus em Ezequiel 37, no versículo 4, é seguida da sua palavra de promessa, que acontece no versículo 5 e 6. Olha comigo. Deus dá uma ordem, 4, então ele me diz: profetiza esses ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. E olha o versículo 5 e 6, quando Deus revela a sua promessa. Assim diz o soberano Senhor a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Versículo 6. Porém tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês e os cobrirei com pele. Porém um espírito em vocês e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Ezequiel então acreditou na promessa de Deus e obedeceu a ordem. Então aqueles esqueletos se cobrem de carne, de pele, de modo que parecia um exército adormecido no fundo do vale. Por que adormecido? Porque eles não se levantaram apesar de terem os seus corpos recompostos. Faltava uma coisa, faltava aos corpos vida. Vida. E então, a partir do versículo 9, nós vemos esse exército com vida, o exército vivo do Senhor. Então Deus ordenou que Ezequiel profetizasse ao vento e então começou a instruí-lo sobre aquilo que ele deveria dizer. Na língua hebraica, quando nós vamos aos originais, a palavra aqui usada é a palavra ruá. Ruá pode significar vento, pode significar fôlego, espírito com letra minúscula, ou espírito, com o Espírito de Deus. Então Jesus usa essa multiplicidade de significado quando Jesus vai falar com Nicodemos que é preciso nascer da água e do Espírito. Jesus estava usando ruá, sobre o vento que sopra, sobre o novo nascimento
do Espírito quando ele fala com Nicodemos lá em João, capítulo 3, versículos de 5 a 8. E aqui também nós encontramos uma referência lá no início de tudo, quando Deus cria o homem, quando Deus cria Adão e Eva, lá no início, Adão não tinha vida. Adão não tinha vida. Foi criado do barro, até que ele recebeu o fôlego de Deus, o ruar de Deus. Quando Ezequiel proferiu a palavra viva de Deus, o fôlego, o Espírito de Deus, entrou naqueles corpos e eles adquiriram vida e se colocaram em pé. Então o próprio Deus é quem explica o significado dessa visão ao profeta. Os ossos secos representavam a nação toda, tanto Israel quanto Judá, aquela nação que estava dividida. Por quê? Porque a divisão foi o que trouxe morte a eles. Primeiro a Israel e depois a Judá. Todos eles foram levados em cativeiro. E isso trouxe morte, e eles estavam então como aqueles ossos secos num campo de batalha. A situação de Israel parecia impossível, mas para Deus tudo é possível. Para Deus tudo é possível, é isso que nós encontramos em Mateus 19, 26. Jesus mesmo dizendo, para o homem não se pode fazer muita coisa, mas para Deus tudo é possível. Para Deus tudo é possível. Virá o dia, amados, em que a palavra viva de ordem divina vai chamar o seu povo das covas, as nações nas quais foi disperso pelo mundo afora, por todo o mundo. Os filhos de Israel se reunirão, mas a nação não terá vida espiritual até que ela consiga ver o seu Messias. Até que essa toda nação, até que todo o povo de Deus, que já foi chamado, que já morreu, aqueles que estão agora e aqueles que virão ainda, possam ver o Messias, crer no Messias e receber o dom do Espírito Santo, que é o dom vivificador. E então essa nação já nasceu, mas ela vai renascer de uma vez por todas, num único dia, quando Cristo voltar. Queridos, sem dúvida essa visão tem uma aplicação espiritual para qualquer indivíduo, para qualquer igreja, para qualquer ministério. Essa visão aqui, ela traz para nós que somente Deus é aquele que tem vida em abundância para cada um de nós. Ela chama a nossa atenção para entendermos que assim como o povo de Deus naquele tempo, que se desviava, que deixava de buscar a Deus e por isso foi levado ao cativeiro, por isso recebeu a ira de Deus, porque desobedeceram a Deus, estavam ali naquele momento agora buscando a Deus novamente, mas sem esperança, mas sem vida. Ele mostra para cada um de nós que às vezes seguimos a Deus, muitas vezes parecemos estar mortos mesmo diante de Deus, diante das situações que nós vivemos, dos problemas que nós enfrentamos. Quantas vezes nós não vamos desistindo, esmorecendo, perdendo as forças, a alegria? Mas Deus é o vivificador do seu povo. Deus é o vivificador da sua vida, por meio do Espírito Santo, usando a proclamação fiel da palavra de Deus. Charles Spurgeon dizia o seguinte: as igrejas decrépitas podem certamente ser reavivadas pela pregação da palavra, acompanhada do sopro celeste vindo dos quatro ventos. De tempos em tempos, amados, a resposta às orações do povo de Deus, quando o povo clamava ao Senhor, Deus enviava um novo sopro de vida à sua igreja, aos seus servos abatidos. E é por essa bênção que nós devemos orar no dia de hoje, é por essa bênção que nós devemos clamar ao Senhor, pelo sopro de vida dele em nós,
para que Ele reavive a nossa vida, porque essa é uma promessa de restauração, é um milagre da vida. O milagre da vida. Esse texto nos traz a promessa da restauração de Deus. A visão que Deus deu ao profeta era uma mensagem de esperança. Os israelitas tinham pecado, mas agora tinham se arrependido e voltado seus corações para Deus. E então Deus, que tem compaixão do seu povo, se volta para eles novamente numa mensagem de esperança e vida. Mas a esperança dos israelitas, segundo o próprio texto nos diz, havia secado. Estava como aqueles ossos secos. Mas Deus mostrou para Ezequiel, para falar ao seu povo, que ele tinha todo o poder de devolver a vida. E ele faz essa promessa de restaurar o povo de Israel com o seu espírito e levá-los de volta à sua terra. A morte, a devastação iriam ser transformadas agora em vida e bênção. A palavra de Deus para nós nesta noite é uma palavra de esperança. Esperança em meio ao caos. Esperança quando tudo parece perdido. Por vezes, amados, nós nos encontramos em situações sem esperança. Por causa dos nossos pecados, por causa das circunstâncias da vida. E é nessas horas que parece que a única coisa que nós podemos fazer é desistir. O que nós podemos fazer é morrer, porque não há outra saída. Nós olhamos e não vemos saída. Mas Deus, na sua infinita misericórdia e graça, nos oferece esperança. Deus faz o impossível acontecer. Quando nós nos arrependemos dos nossos pecados e nos voltamos para Ele, crendo que Jesus é o nosso Senhor e Salvador, Deus nos dá uma nova esperança. Ele tem poder para nos restaurar e para transformar a maldição em bênção, a morte em vida. É óbvio, nem sempre é imediato. Os israelitas tiveram que esperar muitos anos por esse cumprimento dessa profecia de restauração para a volta do povo, mas ainda não aconteceu a última profecia que nós ainda podemos esperar, que é a profecia da volta de Jesus para reinar com seu povo, para instaurar o seu reino, para separar, o joio do trigo, para que haja somente o seu povo. Mas o que nós aprendemos disso tudo é que Deus é fiel, e Ele é sempre fiel, e cumprirá a sua promessa nas nossas vidas. Amados, através de Jesus Cristo, nós somos chamados à nova vida. E esse milagre da nova vida, assim como Jesus falou lá a Nicodemos, acontece de forma espiritual, quando nós somos chamados à conversão. Conforme o texto de Romanos, no capítulo 3, diz assim, como está escrito: não há nenhum justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Romanos 3, os versículos de 10 a 12. E aí ele completa no versículo 23, ainda do capítulo 3, que diz assim: porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos nós, amados, cada um de nós, eu, você, todas as pessoas desse mundo, sem Cristo, estamos mortos nos nossos delitos e pecados. É isso que nos diz Efésios capítulo 2, versículo 1. Todos estamos mortos nos nossos delitos e pecados, se não andarmos com Cristo, se não vivermos em Cristo e para Cristo. Em Jesus, nós somos chamados a nos levantar, como aquele povo se levantou. Aquele exército se levantou. Em Jesus, nós somos chamados a nos levantar em vida abundante e verdadeira, assim como ocorreu com os ossos secos. Porque ao nos encontrarmos com Jesus, o Espírito Santo de Deus
faz morada em nós, da mesma forma que Deus soprou o seu espírito de vida sobre aqueles corpos que estavam caídos na visão de Ezequiel. E não apenas isso, mas a partir desse novo nascimento nós passamos a viver de uma nova forma onde o Espírito nos ajuda a sermos transformados dia após dia nas nossas vidas, tendo um viver separado para Deus, um viver santo. E é nesse encontro diário com o Senhor que Ele vai transformando o nosso coração, vai dando vida ao nosso coração, retirando o coração de pedra e nos dando um coração de carne pulsante por Ele. É nesse encontro diário com o Senhor, na busca diária da presença de Deus nas nossas vidas, que a nossa mente vai sendo transformada, a nossa mente vai sendo renovada dia após dia, para que a gente possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus nas nossas vidas. Deus restaura a nossa mente e o nosso coração que está muitas vezes machucado pelo pecado, muitas vezes machucado pelas pessoas as quais nós vivemos juntos, mas que trouxeram muitas dores às nossas vidas, muitas tristezas e amarguras aos nossos corações. Pessoas que nos fizeram mal, pessoas que fizeram feridas profundas na nossa alma, pessoas as quais deveriam nos dar amor e trouxeram dor e tristeza. No encontro diário com Jesus, Ele vai sondando as áreas da nossa alma, aquelas áreas mais obscuras da nossa alma, que precisam da luz de Deus para que elas sejam tratadas. Talvez hoje seja um dia que você esteja caído. Hoje seja um dia em que a sua esperança esteja no limite para se acabar. Talvez hoje seja o dia que você talvez pensou que a sua vida não valia a pena. O fato é, amados, é que existem variadas situações das nossas vidas que nos levam a experimentar esse tipo de sentimento quando tudo falha. Quando parece que até Deus não nos ouve mais. Quando todas as circunstâncias e acontecimentos se tornam contrários aos nossos planos, contrários às nossas vontades, mesmo seguindo a Deus, nós passamos por aflições que às vezes parecem não ter fim. O que nós precisamos nesses dias é nos colocarmos diante do Pai, mesmo sem vontade, é nos colocarmos diante de Deus e clamarmos para que Ele reavive a nossa fé, para que Ele reavive a nossa esperança, para que Ele reavive o meu casamento, para que Ele reavive a minha saúde, o meu corpo debilitado. E mesmo que nós não consigamos dizer uma só palavra, nós precisamos apenas crer que o Espírito Santo intercederá por nós, até com gemidos inexprimíveis, porque essa é a promessa de Deus. Você precisa entender que foi a voz de Deus, a palavra de Deus, que restaurou a vida daqueles corpos no chão. E o caminho para o reavivamento das nossas vidas continua o mesmo, continua a ser a palavra de Deus que ilumina as nossas vidas nos dias escuros da nossa alma. Como diz o salmista no Salmo 119, 105, a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos, é luz que clareia o meu caminho. A palavra de Deus, amados, nos ajuda a termos discernimento, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais afiada que a espada de dois gumes.
Ela penetra ao ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Hebreus 4:12. A palavra de Deus nos ajuda em todas as situações das nossas vidas. Nós precisamos, amados, nos apegar a esta palavra. Não foi a palavra de Ezequiel que transformou aqueles ossos em corpos vivos novamente. Não foi o sopro do profeta que trouxe vida àqueles corpos caídos. Mas foi a palavra de Deus. Porque era isso que o profeta fazia. Ele simplesmente anunciava o que Deus ordenava. Ipsis literis. Ele não criava profecias. Ele não achava profecias. Mas ele apenas dizia o que Deus desejava que fosse dito. E pela ordem de Deus, Ezequiel profetizou aos ossos, e os ossos se encheram de carne e de pele novamente. E Deus deu uma nova ordem, e ele profetizou novamente aos ventos dos 4 cantos para que viesse ao Espírito, para que enchesse aqueles corpos caídos. E eles se levantaram e ficaram em pé, e era grande o número daqueles que estavam em pé. Um grande exército se levantou. Um grande exército se levantou. É tudo Deus, amados. É tudo por Deus, pela vontade de Deus. E além da salvação, Deus deixou para nós a sua palavra, que transforma as nossas vidas. Deus deixou para nós a sua palavra, para ir transformando as nossas vidas dia após dia, para nos mostrar o caminho, para nos dar força, para nos dar alento. É por isso que é tão precioso e tão importante que você busque a palavra de Deus cada vez mais na sua vida. Quanto mais você buscar, mais você aprenderá. E essa palavra nos dias difíceis será como um remédio para a sua alma, será como um tônico de força para o seu corpo combalido, para as suas pernas já trôpegas e cansadas da caminhada. Mas se eu não conheço a palavra de Deus, se eu não busco a palavra de Deus, como eu vou conhecer as promessas de Deus? Então não desanime, mas busque a Deus, busque o Espírito de Deus que há em você, ore para o Espírito Santo te abençoar neste dia, te abençoar na sua vida, e ore e busque a Deus também na sua palavra, que é a palavra de vida, vida abundante. Saiba, amados, que nós estamos passando esse tempo difícil de pandemia, longe da igreja, longe dos familiares, às vezes se torna difícil. As próprias pesquisas têm mostrado que o número de pessoas com depressão, com síndrome do pânico, está aumentando, que nós estamos vivendo enclausurados, longe das pessoas que amamos. Apesar daquilo que nós temos, que é a internet, a nosso favor, nós somos seres verdadeiramente relacionais e precisamos do toque, do abraço, das risadas, da alegria, da celebração, de estarmos juntos, porque Deus nos criou para isso. Esse tempo vai passar, assim como outros já passaram, mas nós não podemos perder a esperança no nosso Deus, que é um Deus de milagre. Você não pode perder a esperança da sua vida, perder a sua alegria, porque a sua vida é um milagre. É um milagre. O salmista dizia: Deus me formou de um modo maravilhoso, de um modo assombroso. O Senhor me viu ainda a substância informe dentro do ventre da minha mãe, quando os meus membros ainda não tinham nem sequer sido formados. Deus já havia te escolhido. Deus já tinha um propósito para a sua vida.
Antes da fundação do mundo, o Senhor te elegeu para ser dele. O Senhor te chamou para ser filho, para ser povo. O Senhor te chamou para ser amigo. O Senhor te chamou para viver ao seu lado, para viver das bênçãos de Deus, da presença de Deus e ter a vida eterna quando Cristo voltar. Da mesma forma que o profeta profetizou aquele povo naquele tempo e estava falando da segunda vinda de Cristo, esse texto também nos leva a não perdermos a fé, a não esmorecermos, mas crermos nas promessas de vida da palavra de Deus e aguentarmos firmes as dificuldades aqui até o dia que Cristo volte, ou até que o nosso corpo, ainda que decomposto, ainda que pó, torne a viver novamente pelo poder da palavra do Senhor, para que aí nós vivamos uma vida eterna, uma vida ao lado do nosso Deus, uma vida sem choro, sem tristeza, sem dor nem doença nenhuma nos alcançará, porque nós estaremos junto com Jesus, com um corpo totalmente renovado, um corpo totalmente transformado. A palavra de Deus para nós nesta noite é uma palavra de vida, é uma palavra de restauração. Quero pedir a você que você confie no Senhor. Quero pedir a você que você se coloque em oração e realmente entregue as áreas da sua vida que estejam difíceis, que estejam trazendo dor à sua vida, que estejam trazendo tristeza ao seu coração. Nesta noite, se coloque tudo isso diante de Deus. Coloque as suas preocupações diante de Deus nesse momento. Se dobre ao Senhor e ouça a sua voz. Se dobre ao Senhor e apenas ouça. Ouça de que Ele te ama e que Ele quer te dar descanso. Aprenda do Senhor, que o fardo dele é leve e suave. Então entregue o seu fardo pesado aos pés da cruz. Entregue o seu fardo pesado aos pés da cruz. E confie de todo o coração. Confie de todo o coração que Deus tem o melhor para cada um de nós. Vamos louvar o Senhor. Nesse momento, cante ao Senhor. Feche seus olhos e cante essa canção, entregando sua vida a Deus. Somente
Vamos orar? Deus bendito, nós confiamos no Senhor. Nós queremos, ó Deus, entregar as nossas vidas ao Senhor nesta noite, Pai. Queremos pedir ao Senhor para que o Senhor nos abençoe, para que o Senhor nos fortaleça e para que o Senhor, ó Deus, nesta noite, pela Tua palavra, pelo sopro de vida do Senhor, do Teu Santo Espírito, esteja curando as feridas que ainda estão abertas nas nossas vidas, Deus. Esteja, ó Deus, tratando o nosso coração, naquilo que ainda precisa ser tratado. Deus, naquilo que ainda precisa ser colocado conforme a sua vontade, tomar a forma da sua vontade. Esteja, ó Deus, abençoando a vida daqueles que estão doentes e cansados, ó Deus. Traga a restauração do corpo e da mente. Traga, ó Deus, o reavivamento do Senhor sobre cada lar representado nesta noite, Pai. Abençoa o Teu povo, sopra o Teu Santo Espírito sobre os lares que estão assistindo, ó Deus, este culto, Pai. Ouvindo a Tua palavra. Fortalece-nos, ó Deus, fortalece-nos. Encha-nos do Teu poder e da Tua unção, Pai. Aviva a nossa fé, Senhor. Aviva a nossa esperança, para que possamos glorificar ao Senhor em todo o tempo, Senhor. Em todo o tempo possamos reconhecer a Tua boa mão sobre nós. Possamos reconhecer e agradecer as bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas, Pai. Abençoa o Teu povo, em nome de Jesus. Amém. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o infinito amor de Deus Pai, e que a misericórdia, a consolação, o poder e a unção do Espírito Santo sejam derramados sobre a sua vida, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém e amém. Amados, que Deus te dê uma semana cheia de vitórias, que Deus realmente reavive a sua fé e a sua esperança para enfrentar os problemas desse mundo, para poder viver de forma plena ao lado de Cristo, para passar também esse tempo de aflição que essa pandemia tem trazido às nossas vidas. Compartilhe esse vídeo, esteja aí compartilhando com seus familiares, com seus amigos, para que cada vez mais e mais pessoas possam ouvir a palavra de Deus e também conhecer a nossa igreja. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.